boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um de Galho em Galho. Hoje é um episódio muito especial que eu tô assim, até arrepiada, que eu tô com 3 mulheres incríveis para falar do Dia Mundial da Leitura, né? Do livro, na verdade. Então, esse dia tão importante que incentiva as pessoas a lerem. E aí, a gente vai falar sobre o nosso papo, que é tão gostoso, né? Que é escrever. A gente gosta muito de escrever, então queria que vocês se apresentassem para a galera, né? Marcela, Pétria, Camila, falassem um pouquinho de vocês para a gente iniciar nosso papo. Eu começo? Pode ser? Oi, gente. Eu sou a Camila Frender, sou escritora, por isso que estou aqui, mas também sou roteirista. Tenho 2 podcasts, talvez 3, quando sair isso daqui. Gosto muito de trabalhar, dá pra ver. E sou mãe do Arthur, madrasta da Luísa e tenho 6 pets. Sim, quando isso for pro ar, pode ser que eu tenha 7. Claro, porque a vida é dinâmica, né? Bom, eu sou a Pétria Chaves, eu sou jornalista e escritora. Eu gosto de falar até que eu sou escritora antes, porque eu acho que é o ofício que mais me apaixona, então é muito legal poder estar aqui hoje para falar a respeito desse assunto. Eu apresento um programa de rádio, mas hoje rádio é também TV, rádio também é internet. Eu estou há 18 anos na CBN, quase 19, com esse programa que eu apresento aos finais de semana já há 10 anos, chama Revista CBN, em que a gente fala muito sobre cotidiano, vai desde política e economia, mas eu falo muito sobre livros, muito sobre a palavra e como a gente tem hoje que reconstruir, né, o poder da palavra. Sou escritora, como eu disse, tenho o livro Escute Teu Silêncio, seguindo a onda aqui da Camila, 2 filhos humanos e 4 pets. Então a gente tem aí muita história para contar. Maravilhoso. Oi, eu sou Marcela Scheid, eu sou designer gráfica, artista visual e escritora. Não sei por que eu falei escritora por último. Vamos trabalhar isso na terapia, quem sabe. Mas o meu trabalho ele é bastante pautado sobre o feminino na contemporaneidade, né? Então, como que a gente trabalha como mulher, assim, a nossa vulnerabilidade, os nossos sentimentos e tudo que tá dentro da gente. E é isso. Tenho 2 gatas também. As gateiras. Também quero dizer que o Joca, meu gatinho. Um beijo, Joca, né? Aquele... Gente, eu também sou escritora, né? Algumas pessoas já sabem. Acho que essa paixão que a gente tem é uma paixão pela arte como um todo, assim, né? A gente está falando aqui de jornalismo, de artes visuais, de podcast também, tudo isso se resume a essa comunicação através da arte, né? Acho isso muito legal. E até o que você falou ali de escritora, né? Não consigo me falar como escritora, como primeira característica. Como que vocês enxergaram que vocês eram escritoras? Como que foi esse momento, assim? Foi lá na adolescência, na infância? Foi agora? Como que foi para vocês? Definitivamente não foi nem na adolescência e nem na infância. Eu acho que eu só fui perceber quando me falaram. Quando eu fui em algum lugar e falaram, ela é escritora, aí eu devo ter ficado séria e ter falado por dentro, né? É mesmo? Mas eu tive isso também Eu lancei o primeiro livro, daí eu ficava, mas ele é muito pequeno, é só de crônicas, né? Você fica se pondo pra baixo, é uma loucura. Muito louco. É bem uma coisa da mulher, eu acho, Sim, infelizmente, que a gente precisa muito provar, né? Que a gente ultrapassou a barreira e de fato somos escritoras, né? E tal. E aí eu lancei o segundo livro, mas foi junto com uma amiga, né? Então não conta, né? Um foi pequeno, o outro foi com uma amiga. Aí o segundo foi de novo com essa amiga. Então é um projeto, uma parceria, não é? Qual muito... foi esse, Cá? Primeiro foi o Parece Filme, Tá. depois o Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, depois o Enfim 30. Eu amo Enfim 30, Aí- gente. Vi muito ele. Enfim 30. Aí a Jana falou, a Jana pauta a minha vida, né? Ela falou, agora você vai ter um filho e vai escrever um livro sozinha. Aí eu obedeci. Não gosto de discutir, Amei. eu obedeci. Soldadinha. Saudade. Aí, quando eu lancei esse terceiro livro, que era um livro sozinha, que também tinha história, mas tinha crônica, sabe? Que era uma mistura, aí que eu aceitei. Pode ser que talvez eu seja escritora.
Muito doido, né? Maravilhosa. É E muito vocês? É muito isso. Eu já sempre me senti escritora, até antes do jornalismo, mas é isso. Eu falava, preciso ter um livro, É. né, para consolidar isso, mas sempre escrevi muito. Eu vou contar que acho que eu nunca contei essa história para ninguém, nem no ar, porque eu converso muito com os ouvintes do meu programa. É um programa de rádio mesmo, sabe assim, legal. rádio que você conversa com o ouvinte, ele tá em Paranamirim, tá em Uhum. Puxinanã, é assim. Não, eu gosto que tem uns que você já conhece. Sim, não, e acompanha a vida. Bom. Eles chegam ao ponto de, se eu não tô muito legal no ar, o que aconteceu com você? Tá bem? E a El tá bem, minha filha, mas eles fazem Pelo isso. tom de voz, né? Pelo tom de voz e tudo mais. Mas, então eu conto muito para os ouvintes a respeito das coisas que acontecem até da minha vida, assim. Mas essa história eu nunca contei, lembrei, tava vindo pra cá e lembrei. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, Adoráveis Mulheres, com a Winona Ryder. Sim. A versão primeira, tá? Não, porque saiu uma outra versão. E ela era uma escritora, ela vai para Nova York, encontra o filósofo alemão que ela se apaixona e tudo mais. Eu acho que quando eu assisti aquele filme, eu falei, eu quero ser a Winona Ryder, eu quero ser essa escritora. Aquilo mexeu muito comigo, o ideal dela de escrever, de lapidar, não sei, aquilo conviveu comigo. E aí logo eu descobri o jornalismo durante a faculdade, eu tinha acho que uns 13 ou 14 anos, e já na escola eu escrevia muito. Sempre era quem escrevia os textos para as coisas. Aí entrei na faculdade de jornalismo, era a época que nasceram os blogs. Então a gente fazia um blog que eu era a Frida Kahlo, o outro era o Kafka, o outro era Proust. Assim, eu inventava nomes para os meus colegas e a gente escrevia o blog contando as fofocas da faculdade, só que com nomes de escritores, escritoras ou artistas. Então eu sempre gostei muito disso. Demorou para eu ter o livro, mas eu sempre escrevi muito. Então é um pouco disso. O livro acabou sendo uma consolidação do que eu sentia que eu sempre era, do que eu sempre fui. E a pessoa, assim, eu sou escritora, a gente se reúne, né? A gente se reconhece, é uma afinidade É, imediata, eu acho. sim, demais. Eu, na verdade, eu sempre escrevi. Eu queria fazer jornalismo, mas aí eu tinha um tio jornalista e ele me deu uma desencorajadinha. Ah, Falou, oi, acontece. querida, tudo, acho melhor fazer outra coisa. Aí eu escolhi bem melhor, fui ser designer, só que não. Enfim, pra mim deu no mesmo. Mas eu acabei indo para uma outra área. Mas a escrita ela sempre teve muito presente assim na minha vida. Eu sempre escrevi coisas para mim, assim, principalmente, nunca para os outros, mas coisas que eu guardava. E aí aconteceu de eu fazer uma terapia específica, que é uma terapia que eu esqueci o nome agora do tipo da terapia, mas ela é uma terapia que ela resolve as coisas mais rapidamente, assim. Ela não fica, vamos falar sobre a sua vida passada e tal. E aí ela falou assim, e se você começar a fazer listas e escrever mais e Acho que trazer é para mim TCC, aqui. né? Hã? Terapia cognitivo Cognitiva, comportamental. isso, essa mesmo. E você começar a trazer e ler para mim. Aí eu, hã? Aí eu falei, tá. Aí eu comecei a fazer esse processo e as coisas foram nascendo, assim, mas eu confesso que eu não acho que eu ainda sou escritora, assim, eu tenho ainda essa dificuldade. E contar também um episódio engraçado, que quando eu recebi o e-mail para participar desse podcast, eu falei, gente, será que elas mandaram para mim mesmo? Aí eu falei assim, tá, mas eu posso participar desse podcast sem ter um livro? Aí a Gabi respondeu assim, pode, claro, acho que é isso que a gente está te chamando. Aí eu falei, nossa, Então, assim, acho que, eu não sei se algum dia A gente tá como te mulher... chamando já. Não, mas eu acho que a gente tem essa dificuldade Tem também, muito. né, de se autonomiar como mulher, assim, a gente tá sempre, enfim, esperando que o outro nomeie a gente, porque no fim, a gente é sempre algo pro outro, né, a mãe de alguém, a não sei o que de alguém, a Verdade. mãe de alguém, a gente nunca é algo pra gente, né, então a gente tem essa dificuldade, assim. E eu também tenho essa dificuldade dessa questão de me chamar de escritora, porque eu não faço uma coisa só, né, o meu trabalho ele é muito híbrido, assim, então
Eu já também trabalhei muito isso na terapia, porque eu não me acho artista, porque eu não tô numa galeria, e aí eu não me acho Gente, escritora, porque eu não tô eu não sei vejo a aonde. Marcela, eu acho que ela é escritora, sempre achei artista, assim. Mas Mas você é vê como a gente isso. precisa de coisas? A gente precisa do livro, a gente precisa A da gente precisa de... galeria. É... É muito louco, né? Precisa do crachá, né? Não, e mesmo tendo, assim como você falou, não é bem isso. Não é Não, tudo não é completo. garantia. Não é completo. E tem uma coisa interessante, eu tava revendo aquela série The Handmaid's Tale, que Uhum. é uma porrada, né? É, Mas enfim, forte. vou tentar não contar, não dar spoilers aqui, mas tem um diálogo que uma mulher pergunta pra outra e fala: Nossa, que incrível o trabalho que você fez, você fez isso, isso e isso, salvou várias pessoas, parará, parará. Aí ela responde: eu tive sorte. Aí a outra responde pra ela: É, esse é o tipo de resposta que as mulheres dão quando elas fazem atos grandiosos. Maravilhoso. Nossa, É que isso lindo. mesmo. É E eu acho que impressionante. cabe um pouco nisso, né? Sim. Da gente, né? Então. E desculpa, assim, eu quero complementar, quais histórias que a gente quer escrever para nós mesmos, né? Eu me sinto muito responsável, assim, inclusive fomentando a questão da leitura, já entrevistei Camila, sigo Marcela há muito tempo, a gente troca, né? Não se conhecia pessoalmente, mas quais as histórias que a gente está escrevendo também com as nossas atitudes sobre quem nós somos enquanto coletivo feminino, de mulheres. Eu acabei de fazer uma entrevista no meu programa no final de semana passado, falando a respeito da poesia feminina, da escrita da poesia feminina, que para mim é uma joia, é um nível de sofisticação que esse tipo de livro ou esse tipo de obra deveria ser a coisa mais valorizada hoje na nossa sociedade. E não é, né? Mecenas apoiando, patrocinadores apoiando, uma sociedade que apoia essas mulheres, apoia a verdadeira riqueza de uma sociedade. Olha o lapidar da inteligência, do sentimento, da palavra. Sim. É que né? aí a gente entra num. Eu não sei se você já leu, tem um texto da Audre Lorde que ela fala: poesia não é um luxo. Que ela escreve isso muito bonitamente, falando que a poesia ela tá nesse lugar muito intelectualizado, né? Acho que de toda a parte escrita, a poesia ela é esse lugar mais intelectual. E quanto mais intelectual, mais masculino, certo, né? Porque quem é inteligente? Os homens. Então, tem sempre esse lugar, né? E ela fala a importância de trazer a poesia, né? Da poesia não só ser escrita, mas também ser lida por mulheres, porque também é nosso, né? Assim, é um Maravilhoso. trabalho nosso também, né? E hoje, ainda bem que a gente tem aí muitas mulheres poetas. Eu acho que a internet ajudou a gente bastante, né? A ver essas mulheres e seguir essas mulheres, né? Eu me lembro quando eu também fui, quando a Rupi Kaur veio para o Brasil também. Foi o Nossa. auge do auge, as pessoas gritavam, ela parece a Madonna, gente, juro. É impressionante. Isso é uma coisa o poeta. maravilhosa. Você vê esse lugar, né, da importância da poesia, é muito bonito. E aqui a gente tem a Ai, Riane gente, talvez Leão, eu chore porque eu sou o quê? Adoro, canceriana. E a Riane Leão E a aqui, a Riane nossa, tava... a nossa Não, e foi muito versão, maravilhoso né? que ela tava também na plateia, e aí ela foi fazer uma pergunta, e alguém falou: Riane, nossa Rupi Kaur brasileira! Aí todo mundo levantou, Olha e aí que ficou tipo assim. máximo. E eu assim, Eu quero chorar chorando, com assim. isso. aham. É. É bonito isso, É né? A Dessa Rupi Kaur, importância. ela trouxe uma transformação, assim, né? Pro jeito da gente escrever com mais liberdade até e com mais identidade, que ela trouxe um formato diferente, né? No livro De dela, poesia, de né? poesia. Os temas. Os temas. Podemos falar de temas femininos e tem É, valor, porque falar de temas femininos, é menor. É Isso. nichado. A gente não é escritora porque a gente fala de temas femininos, porque isso não é tão importante. uhum. Maravilhoso, é incrível. Eu me inspirei muito, assim, na hora de criar o meu livro, nela. Eu tinha sempre vontade de ser escritora, assim, né? Comecei na escola mesmo, a professora me incentivando muito. Eu lembro que eu mostrava para ela algumas poesias, assim, e eu dizia, mas eu preciso usar a letra maiúscula em tudo? Precisa ser assim? Ela vai de cada autor. Isso foi muito legal para mim, porque ela me incentivou a trazer, claro, ela me ensinava o correto da língua portuguesa, mas ela me incentivou a trazer a minha originalidade, a minha autenticidade ali, assim. E aí, quando eu fui escrever, eu já tinha essa referência da Rupi,
nossa, me abriu um universo, porque eu consegui diagramar o meu livro ali, entendendo, poxa, eu posso colocar um texto de 4 linhas, menorzinho assim, impactante, que é verdadeiro, que tem uma essência ali. E eu posso me ver nesse lugar também de artista, de escritora. Eu sei que é difícil a gente colocar muito difícil colocar esse rótulo assim, mas foi o que me empoderou de verdade. Eu coloquei até no meu Instagram uma época, Leandra Porto, escritora. Eu consegui acreditar naquilo, lindo. sabe? A gente tem que se Consegui, autonomear. A gente precisa ter consegui essa coragem entender de se autonomear, porque, gente, tem homem que faz muito menos muito que menos. Não escritor. faz, não faz. E que Não, não nem faz, faz, não né? Faz. Não, Mas Escreve a um gente tava tweet por falando dia e é agora, escritor. ali antes de gravar, né, que você falou isso de eu lancei e as pessoas ficam perguntando, mas e o próximo? Porque parece que a gente vai perder o título. Se a gente não ir para a próxima etapa, né? A gente está sempre correndo atrás Mas eu acho que de isso, estar no lugar que a gente tem que estar. mas eu acho que isso também é muito uma cobrança para a mulher, É, entendeu? também Porque ela acho. nunca pode ficar, ela nunca pode, enfim, gozar do sucesso dela naquele momento, Não, ela é entendeu? a Aí tem filho, ex-escritora, e o próximo? não é? É a Né? ex-escritora. É sempre alguma coisa. E o terrível. próximo É filho? terrível. Seja E o nova, próximo né? Se coisa? Então você tá reinvente. sempre desesperada pra próxima coisa, né? Você não consegue E daí você não sentir a curte. vida. Exato. Eu fiz um episódio no Noia que foi com a Krishna e com o Karnal. E o nome do episódio era Eu Sinto Que Eu Não Tô Onde Eu Tô. Olha só. Ah, Porque eu a gente ouvi não. esse. Você ouviu? A Perfeita. gente nunca Muito tá onde a real. gente tá, Isso porque a gente mesmo. tá sempre. Né, Ou atendendo no a passado, expectativa, né? ou tá lamentando, Exato. ou tá indo pra próxima, porque essa aqui já viram de nada mais vale, né? Já foi É. usado, já foi Esse visto. talvez seja o problema da internet também, né? Que as Também. coisas são Dos tão tempos, rápidas, é. né? Os nossos tempos, enfim. Mas tá acontecendo um pouco disso comigo agora, porque eu lancei meu livro Uhum. em abril do ano passado, até fiz um post super emocionado, porque parece que foi ontem Sim. o lançamento. Meu Deus, já tem um ano. Já tem um ano. É Nossa. bizarro. É É bizarro. surreal. Oi? Um ano. O que que é um ano na nossa vida? Então, né? E eu já comecei o segundo, assinei contrato e tal. E aí eu parei uma hora pra pensar e falei, cara, será que tá na hora do segundo? Claro, vai vir, tá tudo certo. Mas é isso que você falou, é isso que a Camila falou. Meu Deus, a gente precisa viver. É. Ainda o tema do primeiro Tá em ainda você. tá muito em mim. É. Sim. Sabe, não cabe ainda a gestação de um segundo, embora eu tenha colocado intelectualmente para funcionar, porque se a gente vai pelo intelecto, uma escrita por intelecto, ela acontece. Eu sou uma profissional da comunicação, eu posso sentar e escrever, mas e a alma? A alma, ela demora mais para chegar. É. E eu estou interessada nessa alma na escrita. É com ela que eu me conecto. A Camila mesmo, quando foi no meu programa, assim, a gente se conecta com alma para falar o que tem para falar. É por isso que tem uma diferença. Não pode ser só mais um número. Então, assim, Não dá pra escrever um livro pra escrever um livro. para escrever o livro, para ser, Eu tenho faz zero sentido. vontade disso, acho que é por isso que eu tô dando também, demorei tanto. tem um processo Eu criativo Que o importante. dia que eu lançar, alguém me perguntar o próximo, eu vou desmaiar. Amiga. Eu vou falar, minha filha, eu demorei 2 anos pra te entregar esse, Dá uma sabe? certa Pera. indignação até, né? Às vezes Só vem um da minuto. família essa pergunta. Cara, vai vir. E a pessoa, na verdade, ela tá querendo criar um assunto, querendo entender. Mas dá uma indignação, porque você pensa assim, gente, o sofrimento que foi isso aqui É doído. não é só prazeroso, não é só porque a Perfeita. gente ama, também é sofrido justamente porque a É gente um processo, toca. gente, é como todo processo de É. criação, né? Nossa. Que tem aqueles altos e baixos horrorosos. Mas eu fico triste pelo livro. Porque. Aquela sentimental. Porque parece que, né? Tá aqui meu livro, né? O nosso bebê, assim. Mas e o próximo? Eu, tipo, fico, Gente, desculpa. Você nem leu. Eles não te entendem. Fico arrasada por ele. É verdade. Não, Ai, e a gente gente. podia poder É. gozar desse sucesso e falar assim, próximo não, aqui ó, eu tenho esse aqui, acabei de lançar, olha que maravilhoso. Tem. Então, É muito. E assim, nesse sentido, eu volto àquela questão de valor na nossa sociedade. Eu sempre penso sobre isso, né? Se a gente vem falando tanto, a gente iniciou essa conversa aqui falando da diferença de como os homens se portam diante dos nomes e das criações e nós mulheres, tal, porque toda essa questão, porque o tabuleiro, ele até aqui, ele vem com regras masculinas, Uhum. né?
A proposta agora é a gente escrever histórias num tabuleiro misto, um tabuleiro que as regras, não quero só regras femininas, quero regras femininas e masculinas, as duas regras vigentes nesse tabuleiro. E o feminino em si é o tempo da gestação, é o tempo do olhar, é o tempo do cuidado. Eu estou aqui estereotipando algumas coisas, mas em contraposição a essa velocidade, a essa produção, Sim. a grana que precisa. Porque quem é que banca enquanto você está ali pensando em escrever um livro? Entendeu? Eu sou jornalista, eu tenho um programa há 18 anos, a Cá faz um monte de coisa, a Marcela um monte de coisa, para poder ter o tempo, e olha lá, de se dedicar a uma escrita. Então, assim, né, o que que é esse mercado? A gente precisa também mudar um pouco, ou refletir o que é o mercado que compra livros, que consome livros. O que a gente deseja ler? O que a gente deseja comprar? Então, mudar um pouco essa perspectiva de mercado é importante. Como a gente vai financiar obras para a gente ter tempo de escrever as obras que a gente quer ler? Isso faz parte de uma mudança de sociedade também. Como que a gente Totalmente. escreve essas novas histórias? Difícil, né? É difícil. E nessa velocidade ainda, né? Que tudo tem que ter. A gente estava até comentando que a perenidade de um livro, né? Como ele dura tantos anos aí, a gente às vezes lê um livro super antigo, né? E que ainda nos toca também. Então, é diferente de um post, é diferente de fazer até um vídeo como esse que a gente está fazendo. A gente sente uma pressão e uma responsabilidade muito maior, né? Naquilo que a gente está falando, o que eu estou comunicando. Mas, de certa forma, a gente vê agora o mercado se transformando, né? A gente até tinha visto um dado de que aumentou a venda de livro depois da pandemia, as pessoas começaram a ler mais, ainda é muito pouco, né? A leitura, principalmente no Brasil, ainda é um número baixo, assim, por isso que a gente tem que falar disso. Mas o jeito que a gente consome mudou. Hoje a gente tem o Kindle, né? A gente tem os formatos digitais. Então, eu queria entender, assim, de vocês, como que vocês veem essa mudança? Vocês veem de forma mais positiva? Vocês veem de uma forma mais, ai, me dá um medinho, assim, para onde a gente está indo? Como que vocês Eu veem? acho que eu vou numa boa para as mudanças, assim. Eu, por exemplo, do Adulta Assim, eu gravei a versão áudio dele. Eu fiz o audiolivro, eu achei super legal fazer audiolivro. Mas uma coisa que você estava falando do tempo do livro, assim, eu estou muito apaixonada. Eu lancei a Kibe, já fiz agora a Kibe 2, a gente lança no segundo semestre. E isso é muito legal do livro infantil, porque do livro adulto, a pessoa lê seu livro uma, duas vezes. O infantil, a criança lê o meu livro, às vezes 15 vezes. Verdade. Então eu me sinto muito lida. Eu nunca pensei linda. que ia ter essa sensação, sabe? De que as mães me escrevem, nossa, não estou reclamando, mas sei lá, a 10ª noite que eu tenho que ler Kibe. E aí em casa acontece também, tem uns livros que eu leio 20 vezes Gildo pro Arthur, sabe? Gildo. Até a gente gosta de ler pra gente, né, Gildo? O Gildo é muito comovente. Então, eu acho essa diferença, quando eu percebi, assim, eu falei, nossa, quero fazer mais coisa para criança, porque eles me valorizam mais como escritora. Camila, mas que difícil escrever para criança, né? Eu fico pensando. Então, Ou foi mais fácil? não foi. Eu achei que seria fácil, mas é o difícil porque primeiro você entra em contato com a sua criança, que é muito legal. Eu tenho, em especial, um cobaia em casa, Exato. né? Então, usei. Mas o difícil é você conseguir escrever algo que vai se encaixar com a ilustração. Eu nunca tinha, que é muito você, entra na sua loucura agora. Eu nunca tinha, eu não sou uma pessoa visual. E aí foi um trabalho em dupla, meu e da Juliana, e a coisa de que a gente ainda inventou de escrever no formato da formiga caminhando. Foi muito bom. Então você tem que escolher as frases que vão impactar a criança, que você imagina, né? Que vão ser mais interessantes, que combinem com o que está no entorno, né? E com que não corte de maneira brusca para a próxima página. Aquilo tem que meio que se concluir nas duas páginas que estão aqui. Então foi muito mais difícil. Muito. Impressionante. É. Eu acho lindo demais. E uma das coisas que mais me inspiravam quando eu era pequena, falando agora da morte do Ziraldo, que foi uma das pessoas que me formou, e aí eu fiquei pensando com a morte dele, assim, cara, esse homem, esse escritor, ele ajudou a formar
uma das minhas paixões, porque ele fazia a gente mergulhar Sim. no universo mágico. Ele, para mim, e a Eva Furnari. Que a vez que eu entrevistei a Eva Furnari no meu programa, eu quase, assim, eu não sei descrever para você a emoção Que de legal. entrevistar essa mulher, porque, o traço dela com os livros dela, eu tinha todos os livros dela, era o meu objeto de desejo, assim, um negócio muito louco. Aí a gente vai pra Má, né? Porque essa história de casar imagem é genial. É É. você, pra mim, sabe o que que é isso? O trabalho, tipo, assim, o seu. É você pegar o divino e materializar, entendeu? É pegar, é o halo, a, a inspiração e materializar. É lindo demais, é precioso É demais, muito sabe? difícil. Eu sou zero visual, então quando eu tô Viu? perto de pessoas assim, até o pai do Arthur é artista plástico, É e lindo. toda vez que eu entrava no ateliê e ia ver alguma obra, eu falava, é outra cabeça. Temos outro chip. É totalmente outra coisa. Essa coisa de casar, muitas pessoas me perguntam, mas o que que vem primeiro? A ilustração ou o texto? E na verdade as coisas elas meio que acontecem assim, né? Não tem uma fórmula Mas é só também, uma você, regra. isso que eu acho mais difícil. Você não briga com você? Aham. Ela que faz tudo. Né? Tipo, eu brigo comigo. Brigo bastante, mas como eu já sou muito visual, assim, né, vem aí do meu background como designer, as coisas acabaram indo para esse caminho, assim, conscientemente mesmo, sabe? Agora, a internet é importante, né? Para essa visibilidade, até para força, né? Sim, Talvez a se não internet tivesse. me ajudou bastante, assim. Mas aí a gente entra num outro buraco, né, Hum, que é a escritora de Instagram, tá. Uhum. Aqui aí o que rótulo. também vem aí, né, artista de Ah, Instagram. ai, que menor. loucura. Tá. Vem aí. Acontece Que na bastante. verdade é a forma que a gente encontrou de ter visibilidade, né? Exatamente, É que as só pessoas isso. pudessem ler a gente. E nossa, eu sou super grata pela internet, porque enfim, estou aqui por conta dela, né? Então, Não, então eu vou me pegar ajuda o gancho muito. nisso e falar disso aqui, ó. Então, vai, uma poeta de internet. Poeta de internet. Poeta de internet, vamos fazer esse Vamos grupo. fazer esse grupo. Para mim, uma das maiores poetas brasileiras hoje é poeta da internet. Exatamente. E ela pega, ela publica, assim, os textos dela são magistrais, a Mar Becker. Uhum. E então ela tem um texto ali que no livro dela tem 4 páginas. Ela publica trechos no Instagram de uma beleza, de uma sofisticação. E quando eu falo sofisticação, não é para parecer elitista, é um nível de lapidar da palavra. Uhum. Entendeu? Que eu tô muito feliz se a minha filha, que já tá começando a gostar de Instagram, com 9 anos, e eu vou ali, entendeu? Se ela vê um negócio desse, ela se inspirar por essas Sim. palavras no Instagram, ou por essa poeta, que é poeta de Instagram, né? Modo de falar, não, ela é mesmo, porque ela publica lá e foi assim que ela foi encontrada. Exatamente. Então eu sou escritora de blog. É É verdade. isso. Porque eu tinha um blog, o blog que virou meu primeiro livro. É onde que começa. desmerecem, né? Sei. Por que E desmerecem? é só o meio Sabe de o que chegar eu no gosto É do só o blog? meio. É Que muito eu legal, sentia blog. que era um ambiente feminino. Pode ser. Então verdade. tinha uma aceitação maior, porque as meninas tinham blog. É mesmo. Então a penetração era mais fácil para a literatura pelo blog. Nossa, faz pra... muito sentido. É? Sabe que comigo foi um pouco assim também. Eu comecei a fazer em grupo fechado com mulheres escritoras. E aí ali eu conseguia me sentir à vontade para publicar, até aquela coisa que a gente tem de ai, vergonha que meu tio leia isso. Aham. E um texto normal, assim, mas eu conseguia me sentir à vontade de publicar ali porque outras mulheres iam ler, iam comentar, e aí aos poucos eu fui me soltando, me desprendendo. Você fica protegida, né? A gente, né, É. escolhe ali, né, os grupos que a gente tá. É lógico que quando a gente viraliza um conteúdo numa rede social, seja um blog naquela época ou agora, chegam pessoas que não sabem quem a gente é, a história e tal, e a gente leva umas agressões a troco de nada. Mas no fundo, o que a gente cria na rede social, num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp, num grupo desse, é um local de proteção, né? Pra gente começar a dar os primeiros passos, porque
a leitura também funciona assim, né? A gente engatinha, daí começa a andar, daí vai ousando, eu vou pegar uma poesia. A gente precisa de um ambiente seguro para fazer isso. Você sabe que verdade. essa parte até que você comentou das pessoas comentarem e abrir uma bolha maior, né? Um post meu que saiu da bolha e me deu um pouco de susto. Foi uma época no Dia das Mulheres que eu fiz um post que era: eu não quero flores, eu quero que parem de nos matar. E aí eu recebi a ameaça de floricultura. Nossa! Nossa, mas Gente, aí não entenderam. Aí é uma É. interpretação de Gente, texto. é. isso. Foi tudo. Eu Mas- responderia, mas você tem o Dia das Mães. Ah, louca, você é outra coisa, entendeu? Você tem outras datas, Mas Dia o dos que- Namorados. O que eu queria dizer era que não era um dia romântico, né? Era um Sim. dia Sim. político e tudo mais. E aí aquilo lá me assustou um pouquinho, porque até então as opiniões não eram opiniões assim. Eram ameaças. Não eram ameaças. Mas é essa verdade. ameaça é o seu tio. Entendeu? Você pode virar pro seu tio e falar: você não vai gostar do meu texto porque não é para você. Você não é o meu público. Exato, público. É Me isso. entendeu. Eu fiquei pensando assim, será que eu falo alguma coisa? Mas acho que as pessoas nem querem ver ou me defender. Mas aí eu queria entender, se vocês já passaram por isso, assim, dessa parte da opinião das pessoas, isso já impactou vocês de alguma forma, sabe? Receber um hate, receber uma opinião meio truncada, Enviesada. né? Hoje em dia não livre. mais. Eu acho que já. Mas hoje em dia ou vira conteúdo para mim, de alguma maneira. Então, rio. obrigada. Porque eu tô usando sua pauta. Ou eu não vou perder meu tempo. Zero. Eu tenho uma coisa, a gente estava comentando aqui antes da gravação do podcast, os próximos, que a gente vai fazer um sobre gatos, um sobre bruxaria, Astrologia. astrologia e tal. Então entra um pouco nessa parte de astrologia. Eu não sei se é o fato de eu ser leonina, né? Eu sempre, essa história de síndrome de impostora, eu nunca tive. Assim, Ai, que tive delícia. pouco, claro, a gente tem umas dúvidas. Você fala, cara, eu quero lá e eu vou fazer e vou com medo mesmo, vou me achando impostora mesmo, sou impostora. Quando eu fui escrever o livro, também fiquei com isso, não sou, mas eu vou lá e sou escritora e vou e tá tudo certo. Não te Cara de paralisa, pau, né? não me paralisa. Sim. Então, assim, essa história eu acho que ela acontece também em relação aos haters, porque imagina, a gente tá lá no ar falando, botando a cara a tapa, então vinha muito hater. Até porque eu tento levar as pautas de uma maneira mais amena, assim, no meu programa, mas quando vem, é um pouco assim dessa onda da Camila, assim, eu falo, poxa, a Petra é chata pra caramba. Eu falei, nossa, mais um pra me achar chata depois de mim, porque eu me acho chata ao Sim. dobro, acho minha voz irritante, não consigo me ouvir. Mas estamos lá, vamos junto. E aí você desarma a pessoa. Então, assim, até o quanto a gente recebe o hater, porque a gente. E aquilo assusta porque a gente acredita naquilo que está sendo falado. Lógico, ameaça é outra coisa. Eu já fiz entrevista no programa falando sobre pauta de aborto, e aí vieram conservadores religiosos fanáticos me ameaçar. Óbvio que aquilo te balança, porque essa é uma pauta importantíssima a ser discutida na nossa sociedade, não é uma coisa simples. Sim. Então, num caso como esse, óbvio que me assustou um pouco. Mas aí a gente precisa ter uns respaldos, né? Desde emocionais até jurídicos. Sim. Né? Na hora que isso aconteceu, imediatamente eu já fui lá, acionei um advogado e disse, olha isso aqui. E já fiquei mais tranquila. Mas isso é importante, você ter alguém para que você consiga separar isso. A gente teve também no Noia comentários transfóbicos e a gente fez assim, porque você se contamina e aí isso te atrapalha a continuar fazendo o exercício do seu trabalho ali. E não pode. Então tem que ter alguém que toque essa... isso é complicado. Agora, quando ai, não gostei, ai, que roupa feia. Tipo, vai, vamos lá. Eu acho que eu tenho sorte nesse sentido, que realmente meu público ele é bem feminino, então quando aparece comentário de hate, normalmente é um homem me explicando o que eu mesmo escrevi. Né? Lógico. Que interessante. Acontece muito, acontece bastante. Mas aí eu falo, obrigada, mais um. Nossa, Obrigada por me explicar, viu? Obrigada pela essa ajuda. Isso, Quanto eu custa tava a precisando aula? muito. Isso. Então é mais ou menos isso, mas tem cada vez menos, né? Eu acho que... A gente vai... conforme a gente vai passando tempo na internet, a gente vai fazendo a peneirinha, né?
Então só fica quem é legal. Aí tem esses casos de sair da bolha. Mas aí quando você se viraliza, né? acostuma, Chega alguém né? realmente que não tem nada a Não tem ver. nada. Quem é essa aí? Eu falei, gata, também tô tentando entender. Também tô me procurando. Eu sou souber. todo dia uma Segue. busca por mim mesma, é uma loucura. Mas eu acho que entra muito o autoconhecimento aí, né? Pra gente não se deixar levar por umas armadilhas, assim, né? Super. Não é porque alguém fala que eu sou isso, e tanto pro bem quanto pro mal, né? Exatamente. Que aí é como as redes funcionam, e aí eu fico pensando aqui, quando vocês estavam falando, eu estava pensando justamente nisso. Tudo na vida é o como, não é o que a gente faz, é o como a gente faz, sabe? Então, assim, a internet, a escritora de Instagram, a escritora de blog, a escritora, a radialista, sei lá, né, dentre as mídias, sempre. Por que você não vai pra TV? Porque eu gosto de fazer rádio, porque o meu trabalho digno é de rádio, não é de TV, não é de nada outra coisa. Embora eu faça outras coisas, mas assim, é sempre colocando a âncora fora da gente. Então, assim, é valorizar o como a gente está fazendo, que é sim, vou falar pra vocês aqui, eu amo o Instagram. Olha só, sou mãe de criança pequena, acompanho as discussões sobre os perigos, né, da excesso de telas. De Sim. novo, se eu conseguir ensinar para as crianças, como eu faço comigo, ter uma curadoria, usar bem essas ferramentas, cara, o Instagram é uma eu abro meu Instagram, gente, eu mostrei pro meu marido esses dias. É só coisa legal na hora que eu abro, porque eu faço questão até de curtir ali as pessoas, as escritoras que eu gosto. Eu faço assim como eu faço a curadoria de livros que eu apresento semanalmente no meu programa, no Instagram, que é a única plataforma que eu uso. O Twitter eu não apaguei, o X, né? O X. E agora tá todo mundo vendo que é bom sair do X, né? Eu já saí faz um bom Parece que tempo. vai sair do Brasil, né? Tá essa discussão. Olha, é uma das ferramentas que ajudou. A Isso gente eu falo, e Com eu falo no certeza. meu livro, inclusive. É uma das ferramentas que pavimentou a via de degradação da linguagem, o Twitter. Degradou a linguagem, com isso degradou a política e degradou a democracia. Porque a gente perdeu sentido nas palavras, que é o que a gente está falando aqui, que a gente valoriza tanto. Palavra em pouco caractere, querendo passar grandes ideias, não dá. E aí o que É acontece? raso, né? Raso, e aí a pessoa quer o quê? Lacrar. Então a gente criou duas coisas ali juntas: a lacração, que foi exponencial, e a degradação da palavra, com isso, degradação da comunicação, da política, da democracia. Então, bom, o Instagram, por outro lado, você tem imagens, e você pode, viajar o mundo. Eu falo, eu viajei já o mundo procurando guru, adoro espiritualidade, filósofos, tarará. Hoje você tem ali na palma da sua mão, sabendo escolher bem. E a mesma coisa com as escritoras, com escritores geniais que estão nascendo na internet, divulgando seus trabalhos. Então, assim, e para as crianças, se souberem fazer essa curadoria, cara, pode ser genial. Para quê? Para fomentar a leitura. E eu acho que até trouxe pra gente essa reflexão do que eu tô consumindo, né? Eu comecei a pensar, ano passado eu tava pensando quantas autoras mulheres eu tenho na minha estante, sabe? E eu que falo tanto de feminismo, escrevi um livro que tem um monte de coisa sobre feminismo, e tô aqui com poucas mulheres na minha estante, e como referência, assim, eu preciso melhorar isso, eu preciso ir atrás de outras mulheres, enfim, eu acho que isso é uma pauta importante, até você trouxe livros de mulheres, né, de várias mulheres. Eu vou Se deixar quiser uma dar dica também para vocês que você está falando. Tem algumas editoras que estão, bom, que nascem muito femininas, né? Mas tem uma especial que eu recebo livros delas toda semana, da Bazar do Tempo, que tem o Clube F. Você faz uma assinatura do livro com elas e elas te mandam todo mês só autoras mulheres Que legal. que elas estão editando. É assim, é genial, é genial. Mas se você Muito quiser também legal. falar, eu trouxe alguns livros de mulheres. Eu quero, vamos Bom, ver. eu falei já da Vamos Mar ver se é isso. Becker, para mim, a poeta. Assim, o nome que vocês vão ouvir falar muito, porque ela é, assim, maravilhosa. A Mar, ela tem esse livro, A Canção Derruída. É um... não tem nem adjetivo para falar. E na onda também da Mar, que é meio que dessa turma, assim, muito maravilhosa, que é a Isabela Penov. E olha só o que ela me contou, gente. O Compêndio para Moças de Olhos Lânguidos e o Do Dilúvio Entre Tuas Coxas. Gente, Nossa, Camila, não você li. vai amar esse Eu livro, vou sério. pegar. E ela me contou nesse legal. aqui, gente, que ela fez uma pesquisa para o Compêndio
para escrever o compêndio de escritoras mulheres. E ela percebeu a quantidade de mulheres poetas geniais que ficaram loucas, que foram para Uhum. manicômio. Que loucura, Sim. meu Deus. Porque daí a gente vai relacionar com a histeria também, né? Uhum. Que é a E, histeria e homens feminina. dando diagnósticos sobre Sim, mulheres sim. que são Histeria. intensas, que são loucas. Incrível. Então vai muito sim. nessa. Eu mesmo, tem horas que eu acho que eu vou enlouquecer. Eu sou muito intensa. E a gente tem essa. Mas é que Isso acho que tem. processo criativo. Foi tanta repressão que na hora que a gente coloca pra fora também, a gente não Ai, tem como tudo. medir, né? às É vezes, isso. né? Então, Tem toda essa reflexão que ela faz sobre nós. E trouxe a portuguesa, que é a minha queridinha, que é a Matilde Campilho. Ela tem 2 aqui pela 3, 4, que eu também. Só com isso aqui você já pode ter um deleite na sua vida, assim, por uns 3 meses, assim, de ler e reler e ficar Que feliz, assim, legal. que é um pouco do que eu quis trazer como dica. Ai, muito bom. Eu quero maravilhoso. indicações, quero. Assim, até queria contar uma história. Quando eu estava escrevendo o meu livro, aí já vem a parte um pouco espiritual, um pouco mística, tá? Eu estava escrevendo e eu escrevia muito de madrugada, assim. Então, aí dormia com o notebook, assim, sabe? Escrevendo. E acho que a parte mais difícil ainda foi pegar a estrutura do livro do que escrever de fato, sabe? Mas aí eu tava lá e dormia e tal, e teve uma noite que eu sonhei com uma mulher, assim, e ela tava tudo vermelho, e eu sonhei com o rosto dela vindo na minha direção, e parecia que ela tava me encorajando, sabe? Eu não sei o que ela falou, não lembro o que ela falou, mas ela era uma mulher negra com um cabelo bem volumoso, assim, bem, bem linda, brilhando, assim, naquela Uau. luz vermelha, era mágico, sabe? Aquele sonho. E aí, eu acordei e tal, acho que poucos dias depois, eu tava na Amazon e eu vi o livro Tudo Nela Brilha e Queima, e a capa era exatamente a mulher do meu sonho, sabe? Que E era incrível. da Riane Leão, e aí eu queria indicar esse livro porque, gente, assim, realmente ela tem uma familiaridade com essa escrita da Rupi, né, que é tão visceral, é tão forte, né, tão verdadeira. E eu me conectei muito com aquela escrita, eu comprei na hora, eu nem vi nada de sinopse, eu pensei, meu Deus, sonhei com essa mulher. Ai, que Eu demais. tenho... E aí eu comprei esse livro e nunca conheci ela, infelizmente ainda não conheci, mas aquilo me deu uma força, assim, eu acho que é legal a gente falar de outras mulheres para inspirar, para trazer esse nome à tona, né, pra gente ler mais mulheres, então queria que vocês dessem dicas também de mulheres para ler. Claro. Eu acabei de ler o livro da Cecília Madonna Young, que é a filha da Fernanda. Ai, que Legal. legal. Maravilhoso. Até semana passada eu participei de um programa que era um clube do livro com a Roberta Martinelli, falando sobre esse livro. Fernanda numa- Young também, É, meu Deus, né? a Sem Fernanda, a palavras. gente tive assim, o privilégio de conhecer a Fernanda e Que tal. legal. Fui ao lançamento do livro da Cecília e é um livro muito lindo, porque basicamente ela compartilha com a gente o diário dela da época da pandemia com a morte da Fernanda. Então a gente acompanha os dias, né, difíceis e dias melhores dela com observações distantes daquele momento. Sim. Então é um livro muito forte, muito bonito, que fala sobre luto, fala sobre distúrbio alimentar, tem um pouco essa conexão que a gente faz. É um livro muito visual, acho que você vai adorar. Ela também não faz ilustrações? Ela faz, a Cecília faz, e o livro ele é todo nessa carinha de que tem um desenho e tem uma frase que explica o desenho e tem também a todo momento um resgate por coisas da mãe. Então ela encontra uma carta, ela encontra um bilhete, Ai, ela que encontra um lindo. papel, ela encontra um desenho. Um baú, assim. E ela vai interpretando que é aquilo e você vai ali na cabeça dela concordando. É um livro muito legal. E sendo mãe, eu fiquei meio que andando, assim. Uma hora eu me identificava com ela, porque eu perdi meu pai cedo também. Então, eu vivia o luto como filha. E uma outra hora, eu me pensava como mãe, lendo alguém que perdeu a mãe. Então, é um livro Nossa. emocionante. É muito lindo, muito lindo. Que lindo, vou Que ler. linda dica, também quero. Também quero. Queremos todos. Eu tenho algumas curiosidades em relação à leitura, porque eu não lia muito quando eu era jovem. Eu tinha muita dificuldade, assim.
Sempre também tive muita ansiedade, então a minha questão com a leitura foi... Eu acho muito bonito quando as pessoas dizem, nossa, eu comecei a ler tão jovem, tantos livros, e eu fico, não lia nenhum. E aí, a minha relação com o livro, ela é mais recente, ela começou um pouco antes da pandemia, onde eu entrei num clube do livro de uma amiga minha, que é a Paula Jacobi, e ela indicava e a gente conversava, né, no clube sobre livros também escritos por mulheres. E aí eu descobri o problema de que eu não conseguia ler antes, era que a minha questão era que eu precisava ler livros escritos por mulheres. Então hoje, Que legal. acho que vai fazer 6, 7 anos mais ou menos que eu só leio mulheres. Por conta disso, assim, eu me sinto muito mais conectada, é um outro tipo de escrita, assim, eu nem vou tentar explicar, Claro, porque eu acho que é não mesmo. tem explicação de verdade. E tem uma outra questão também que eu gosto muito, que como eu sou muito visual, eu sempre gostei de descobrir o porquê da capa do livro e do nome do livro, né? Que nem sempre ele tá dito ali, né? E eu não vejo, assim, eu não leio nada sobre o livro antes, né? Assim como vou ver um filme, não vejo trailer. Eu simplesmente leio o livro por indicação, às vezes, leio ali pequenas coisas, mas quase nada. E eu gosto muito de descobrir, assim, o porquê da capa, o porquê do nome. E tem livros que são muito interessantes. Eu acho que o da Luísa Romão é um livro que eu descobri o nome, que é Também Guardamos Pedras Aqui, que é um livro de poema, bem curtinho de poesia. Ela ganhou o Jabuti em 2022. E é isso, eu não sabia sobre o que era o livro, e eu comecei a ler, eu falei, nossa, que genial esse nome, né, enfim. E tem um outro livro também que eu indico muito, que se chama Argonautas. Eu esqueci o nome agora dela, desculpa, A gente acha e deixa aqui na perdão. descrição depois. Mas enfim, é um livro que eu falei, nossa, Argonautas? Por que o nome desse livro? Enfim, a capa também é tipo uma cicatriz, assim, bem de zoom. E aí eu comecei a ler, é um livro sobre um romance de uma mulher com um homem trans, e por isso a capa é a cicatriz, né, dele. E Argonautas é porque ela faz uma relação do amor com essa embarcação que se chama Argo, que enfim é milenar, né, e foram os primeiros a embarcar e levar o ouro para outros continentes e buscar ouro em outros continentes. E eles passavam meses nessa embarcação com os barcos que eles mesmos faziam. E o barco, né, furava um negócio, não sei o que lá, e tinha que ir consertando ao longo da viagem. E ela faz uma relação com o amor, que o Nossa. amor é isso também, né? Você não para a sua vida e resolve algumas coisas que acontecem, né? Você tá na embarcação, Vive. Vai consertando. vivendo e tapando os buraquinhos aqui do jeito que dá, resolvendo. E aí eu também achei genial esse nome, né? Porque é muito, enfim, inusitado. Então são coisas que eu gosto muito de procurar. Legal. E sim, eu compro o livro pela capa. Sim, e tem capas ótimas. Exatamente, ainda bem, né? Porque... Mas esse nível de profundidade só vem de um autoconhecimento mesmo, assim, para você criar uma coisa assim tão forte, né? É necessário você entrar em contato com partes, às vezes muito difíceis, até você comentou de luto. Eu também perdi meu pai com 21 e eu escrevi sobre luto, assim, e parece que rasga ao mesmo tempo que cura, sabe? Então, Você trabalha aquilo de alguma maneira, né? É muito difícil quando você vive uma situação, um trauma, que você não quer entrar em contato de maneira alguma. Uhum. Mas quando você consegue entrar em contato, as coisas vão tomando uma outra forma. E também o que é muito interessante é no pós, né? Você vê alguém te falar, acho que todos vocês já tiveram essa experiência de alguém te falar, nossa, eu vi isso que você fez e me tocou, me transformou, me ajudou. Então, acho que essa sensação, assim, dá um conforto, um abraço, assim, de, putz, eu posso não saber o que eu tô fazendo, mas eu tô Sim. fazendo alguma coisa que Nossa, eu faz recebi uma sentido. mensagem ontem de uma menina que ela me mandou uma mensagem, enfim, contando a história dela, que ela estava com vários problemas de saúde.
E ela falou, eu sinto que você é minha rede de apoio em Olha. relação a isso. Chorei de soluçar por 2 dias Oh. seguidos, né, obviamente. Canceriana. Mas depois disso, Canceriana. passo bem agora, tá tudo certo. E eu fiquei, meu Deus, que loucura, né? E eu também sinto isso com outras mulheres que eu acompanho, que eu leio, e que isso é muito interessante, né? É muito bonito a gente É. conseguir criar essa rede de apoio, mesmo que uma não saiba da outra, da existência da outra. Virtual, Nem de certa precisa, maneira, né? entendeu? Saber, né? Então, é muito legal isso. E eu acho que esse nosso papo é uma sessão de terapia. Eu vou querer essa rede de apoio. Ah, delícia, né? Muito bom. E só uma última coisa, até falando da história de sempre, o tempo inteiro a gente se confrontar com coisas que menosprezam o trabalho da gente, né? Quando o meu livro foi publicado, quando foi lançado, acabou, né? Até porque conheço muita gente, tô muitos anos no mercado da comunicação, né, como jornalista, mas assim, saiu em muitos veículos de imprensa, mas em outros não, porque com a pecha de autoajuda. Cara, Ah. eu faço questão de ser autoajuda, porque eu faço isso desde os meus 12, 13 anos. E eu acredito no poder do autoconhecimento. E até contra isso a gente tem que lutar também, contra os rótulos que querem colocar. É. Tem um Tempo episódio de inteiro. Sex and the City, eu não sei se você se você já viu. Com certeza, porque eu já vi Mas 20 eu vezes. também já vi 35 cada episódio. E aí tem um momento que a Charlotte, ela se separa e ela vai procurar um livro de autoajuda. Aí ela chega na parte dos livros de autoajuda e tem uma mulher chorando, assim, É. tipo... Aí ela, Aí ela sai e compra online, porque ela ficou morrendo de vergonha. Ai, eu Isso vi é uma essa besteira, né? todo Mas eu mundo acho lê, que hoje, né? mas eu acho que Exato. hoje isso tá um pouco É. melhor, assim. Mas é tudo classificável, né? Se a gente É. vai pensar. O podcast também. A gente tem que pôr humor, sociedade, cultura, o que ele é, assim. Tudo E o misturado. Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca, que era um livro claramente de humor, que a gente só falou absurdo. Ele foi colocado Classificado como autoajuda. E ele vendeu muito, assim, foi uma loucura. E toda semana a gente perdia pro Padre Marcelo. A gente tava muito bravo. Amei essa Mas história. Gente. humor e autoajuda, pra mim, também tá na mesmo lugar, né? Essa coisa bem E eu ficava, mas irônica. por que eu tô disputando com o Padre Marcelo? Todo dia esse padre Então, Marcelo vamos fazendo aguardar, café. porque o meu com certeza também vai ser colocado em autoajuda. Conto pra vocês depois. Você vai ver, torce pro Padre Marcelo não ter lançado nada. Junto, e ele é do quê? Da mesma editora que eu. Então, aí acabou. Tem que fazer amizade, né? Eu vou perguntar, Fecha com o oi, padre." Padre Marcelo vai lançar quando? Tá, vou lançar depois, Pensa então. bem. Obrigada. Vou dar uma segurada. Pensar nesse É, marketing, nessa pergunta a estratégia. padres como um todo. Mas é um estigma, né? Eu lembro que eu também tive esse pensamento. Eu escrevo autoajuda porque me contrataram para trabalhar num jornal, assim. E aí era para escrever autoajuda. E eu fiquei, mas eu escrevo autoajuda? Será que esses textos são autoajuda? E eu tava com preconceito, assim. E aí um dos textos que eu postei, acho que falava muito sobre se permitir ser você mesmo. E eu tinha um amigo que ele... Isso eu tinha 17 anos, tá? Só um. Gente, neném, né? Um dos textos que eu postei, o meu amigo leu e ele comentou comigo que ele era gay e a nossa cidade pequena, preconceituosa, difícil, e que ele chorou muito, muito lendo aquele texto, porque permitir ser você mesmo, né? Ser você mesmo sem medo. E que ele tinha lutado muito contra aquilo. E quando ele me mandou esse áudio, assim, chorando, falando e tal, eu pensei assim, quer saber? Foda-se se autoajuda. É isso, É sabe? maravilhoso. Vamos bom. ressignificar Talvez também esse autoajuda é conceito. o que toca o outro. É E o se a que gente tá toca o outro, tocando exatamente. outra E preconceito também de uma sociedade que não quer entrar muito em contato. Óbvio. Isso, autoajuda não é sinônimo de texto ruim. É isso que tem que ficar muito Exato. claro. Textos ruins tem em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é Tem gênero. tanto romance, né? que É é ruim, né? É. Então, assim, acho que é legal também a gente falar isso, porque você desmistificar esse conceito de autoajuda e porque tem textos bons, tem livros muito bons nessa área, permite com que as pessoas não sintam vergonha e não vão comprar só online. Exatamente. Leiam, porque há muita coisa boa e que vai ajudar as pessoas a serem Exato. melhores também com boa literatura. E eu acho que é importante dizer que a gente está numa fase de terapia em dia, piriri pororó,
Mas que a terapia, querendo ou não, ela é elitista, né, gente? Nem todo mundo Exatamente. consegue fazer terapia. Nossa, Má, você tocou Então, assim, você ler um livro, você seguir uma pessoa, putz, é uma Uhum. forma de você fazer uma terapia e você se conhecer melhor, entendeu? concordo. Então, é muito importante mesmo que exista esse tipo de livro e esse tipo de conteúdo. Sim. Gente, eu queria ficar aqui a tarde inteira falando com vocês, mas a gente está se encaminhando para o final. Eu queria só pedir, assim, um recado que eu acho importante dar para as pessoas, que cada uma desse um recado breve, assim, de um recado que vocês dariam para vocês mesmas quando vocês estavam começando a carreira profissional de vocês mesmo. O que que vocês diriam, assim? Eu acho que, enquanto vocês dão uma pensada aí, para mim, o que eu diria era justamente o ponto que a gente tocou. É, se autodeclare quem você é, sabe? Então, o que tem dentro da gente, assim, é a gente soltar e acreditar naquilo. Beleza, às vezes eu vou com medo, às vezes eu vou meio com vergonha, às vezes eu vou do jeito que der, mas eu vou ser quem eu quero ser, sabe? Eu já sou escritora no momento que eu tô escrevendo. Então, eu acho que é esse o ponto que mudou uma chave mesmo na minha cabeça a partir do momento que eu comecei a pensar nisso. E eu acho que faria diferença para alguém que também precisa ouvir isso agora, assim. E aí, queria que vocês dissessem as de vocês. Olha, fico pensando na Camila jovem. Eu acho que tem muito isso que a Petra falou, de você dar o tempo de maturação das coisas, assim. A gente tá vivendo um momento que a gente tem o tempo inteiro que pôr o cropped e reagir. Acho que tá na hora de tirar o cropped. Não E reage. deixar a deitar. roupa cair. Tira o cropped e Nossa, deita. até relaxei na fala da Ah, Kátia é. aqui, mas... Sabe? Isso. Não adianta essa pressa, essa ansiedade, essa loucura de produzir, né? De fazer, de acontecer e tal. É Uhum. importante o entusiasmo, né? E você pesquisar e estar por dentro das coisas e tal. Mas as coisas, elas levam um tempo, assim. E a gente ter essa Sim. mania de querer, né? Produzir e tal, é um lugar onde a gente pode se frustrar demais, se achar muito assim, fora do ritmo das coisas. E é um ritmo que não é real. Uhum. Então, É real. acho que eu falaria isso. Perfeita. Eu vou falar um pouco nessa onda, tem um pouco a ver também com o meu livro, que fala sobre escuta e silêncio. Então, assim, só que eu escrevi esse livro com 40, né? Então, se eu fosse ali jovem e falar para os jovens, é uma coisa que eu também falo para os meus filhos, de se escutar, claro, de confiar em nós mesmos, né? De ser o que a gente é, mas assim, a minha vida sempre foi, ela cresceu por meio de boas parcerias. Se a gente está no meio da gritaria, a gente não consegue perceber quem conecta de verdade com a gente, com a nossa alma, quem entende de verdade quem a gente é. Quando eu tô nesse estado de mais contemplação, de mais calma, pegando um pouco no que a Camila falou, eu consigo me conectar comigo e me conectar com as parcerias certas. Porque com as parcerias certas, a gente vai longe. E a gente vê hoje em dia o poder das redes. Como as mulheres não avançavam, porque não tinham as parcerias certas. Quem de verdade entendia a nossa alma, quem de verdade entendia o nosso trabalho, o nosso estilo. Então, se eu pudesse dar uma dica para mim ainda mais, acho que eu fazia isso. Mas é viver num estado de contemplação, não só para me conhecer bem e ter a certeza de quem eu sou, mas silenciar para perceber quem de fato conecta comigo e quem de fato vai ser uma mão para me ajudar a avançar e eu também ajudar a pessoa a avançar. Sim. Eu acho que as parcerias são tudo nessa vida, as boas parcerias. Mas aí não dá pra gente estar no meio da multidão, que aí a gente dispersa muita energia. Vai pro meio da multidão na hora do show, na hora da balada, mas na hora de levar a sério a sua vida, não é só a gente que faz, é a gente com boas parcerias. Então, para isso, a gente tem que estar num estado muito atento, muito contemplativo, muito conectado com a gente mesmo. Que Que legal. lindo. Eu acho que, pegando o gancho da Camila também, acho que paciência é uma coisa muito importante. Mas tem uma coisa que foi muito importante para o meu processo, que é essa questão de não me colocar dentro de todas as caixas possíveis que vão aparecendo. Quando eu comecei a postar e desenhar, eu passei anos sem desenhar porque eu achava o meu traço ridículo.
né? Então eu tive Caramba. muitas questões e fiz várias aulas de desenho, de observação para ter uma certa técnica para isso, para aquilo, e completamente frustrada. Até que um dia eu fui participar de uma aula de processo criativo e o professor falou: olha, acho que é muito importante você ter um sketchbook e você desenhar coisas ali, escrever coisas ali. Aí eu comprei esse sketchbook, desenhei o primeiro e fiz assim: meu Deus, tá horroroso, eu vou ter que arrancar essa página, o que que eu vou fazer com esse negócio agora? Vou ter que lidar com isso aqui. Vou ter que olhar toda vez que eu me lembro me lembro muito que eu ainda tenho esse sketchbook e às vezes eu passo por ele, nossa! Mas enfim, e fica ali, né? Então, eu acho que é importante a gente entender o processo mesmo, assim, né? Ser artista leva tempo, ser escritora leva tempo. É preciso diariamente, é um trabalho de formiguinha real, assim. E eu acho que é importante você maturar e entender qual é o seu tipo de escrito, o que que você quer escrever, qual é o seu tipo de arte, né? Sem se colocar nessas outras caixas de técnica, né? Que eu acho que às vezes a gente se limita muito por conta da técnica. Uhum. Isso é muito uma coisa da arte também. E como isso é legal, né? Essa maturação é o processo da vida, na verdade. A gente está crescendo e pegando mais repertório e soltando isso para o mundo. E no final das contas, a gente vai deixar muita coisa por aqui quando a gente for, sabe? Isso é muito legal. Então, eu sou muito apaixonada pela arte. Não dá para não ser. E estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. Obrigada mesmo. Foi muito legal. Obrigada. Foi lindo. Quero pedir para vocês que assistiram até aqui que se inscrevam, que deixem o like, deixem um comentário também. Sigam essas 3 mulheres incríveis nas redes aí. Vocês encontram muito material, muito conteúdo sobre elas. E aguardem até o próximo. Tchau!